Marcos capítulo 4, do verso 35 até o verso 41 diz assim: Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa história narrada no Evangelho de Marcos, essa história em que Jesus acalma a tempestade, é vista por alguns teólogos, em especial Richard Reis, como uma referência ao Salmo 107, especificamente aos versos 23 até o 32. Então, no Salmo 107, do verso 23 ao 32, a gente lê assim: Fizeram-se ao mar em navios para negócios de imensidão das águas, e viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam ao abismo. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados e como a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. A gente pode perceber a relação fenomenal que existe entre Marcos 4 e a história de Jesus acalmando a tempestade e esse trecho que a gente acabou de ler do Salmo 107. E é interessante porque Marcos ele constrói uma narrativa em que essa pergunta, quem é esse? Quem é esse que faz isso? Quem é esse que faz aquilo? E essa pergunta só vai ser respondida no capítulo 8, quando Pedro faz aquela declaração dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas para aqueles que conhecem o Salmo 107, quando Marcos conta a história do jeito que ele conta, fazendo essas referências quase que midrásticas, quase que interpretativas do Salmo 107, a pergunta já foi respondida. Porque houve tempestade, houve calmaria. E no Salmo 107, quem acalma a tempestade é Deus. E a pergunta retórica de Marcos, no capítulo 4, quem é esse que acalma a tempestade? Para aqueles que já conheciam o Salmo 107, a pergunta já tinha a resposta. Esse é Deus.